Olá, sejam bem-vindos ao último episódio da série Biológicos por Cultura. Eu me chamo Isabela Tavares, caso você ainda não me conheça, eu sou biotecnologista e entomologista, e esse é o Bioagrotech, o seu podcast que descomplica o mundo dos produtos biológicos na agricultura. Vocês devem perceber que hoje eu tô num ambiente um pouco diferente. Eu tô na fazenda e eu quis mostrar pra vocês, né? Quis estar aqui no meio do verde, pra gente estar em sintonia. Às vezes eu tenho que gravar em casa, então realmente fica um cenário diferente, mas sempre que eu posso eu venho pra cá gravar. E vocês vão escutar uns barulhos de passarinho, um pouco de tudo, tá? Mas eu sei que vocês são do agro, vocês gostam, então tá tudo certo. E hoje a gente vai fechar com chave de ouro, que é uma cultura que tá chegando aí com tudo, que é o milho. O milho é a cultura mais plantada no Brasil. São mais de 20 milhões de hectares entre safra e safrinha. E os biológicos têm ganhado espaço no milho desde os promotores de crescimento até o controle de lagartas, de doenças. Enfim, então hoje a gente vai comentar sobre o milho, que a gente utiliza tanto, tem a produção, na verdade, milho grão, milho para silagem, milho para etanol de segunda geração, caso você não saiba, que é sensacional, então pesquise sobre se você ainda não conhece. E aqui, pessoal, eu vou trazer um manejo completo para vocês. Às vezes falta um micro-organismo ou outro, porque realmente são muitos micro-organismos que a gente lida, mas assim, a gente vai entender aqui hoje como que a gente estrutura um programa de manejo biológico completo para o milho. Se eu esqueci de algum micro-organismo, comenta aqui, fala dele, fala da sua experiência. Eu vou comentar os mais gerais, até porque aqui a gente tem no máximo 20 minutos para comentar sobre tudo. O milho é cultivado em duas safras principais. A safra de verão é a safra comum, que é o plantio ali em setembro, mais ou menos até janeiro, nas condições ideais, e a safrinha, que é a segunda safra. O plantio começa em janeiro até a março, porque a janela fica mais apertada ali por conta do risco climático, né? Geralmente, áreas que a gente tem soja e milho, então a gente tá colhendo a soja nesse período para plantar o milho. Então é tudo meio corrido. Quem trabalha nesse meio sabe como é que é essa época de plantio e colheita, né? Bom, quais são os nossos principais desafios fitossanitários no milho hoje? Então, Spodoptera frugiperda, que é a lagarta do cartucho do milho. A gente tem Chrysodeixis, tem falsa medideira, mas a praga-chave continua sendo Spodoptera, né? Daubulus mites, que é a cigarrinha do milho, super conhecida porque causa enfesamento, né, espiroplasma e fitoplasma, enfesamento vermelho e o enfesamento amarelo, que a gente fala, e também é vetor de algumas viroses. E o percevejo, né, o Dickelops. A gente tem tanto o Dickelops quanto o percevejo marrom, o percevejo castanho, que aparece principalmente em áreas que a gente tem problema de percevejo na soja, ele também aparece no milho. Falando em doenças foliares, a gente também encontra uma das principais, né, a cercóspora, cercosporiose, a ferrugem, a mancha branca e os nematóides, mas os nematóides a gente pensa aí principalmente em rotação de cultura para a soja, tá? Bom, então vamos começar falando dos promotores de crescimento. O mais famoso, Azospirillum, né? Azospirillum brasilense, que é o protagonista. Azospirillum, ele é amplamente utilizado em milho pelos mesmos motivos do que a gente utiliza em gramíneas. A gente até falou na cana, a gente falou de pastagem. Por quê? Fixação biológica de nitrogênio, de 20 a 40 quilos de nitrogênio por hectare, produção de hormônios vegetais, auxina, giberilina, citocinina, a promoção do enraizamento, ou seja, crescimento de raízes laterais e parte apical da planta. Nas gramíneas, gente, isso é fora de base. Assim, na soja a gente já vê diferença, mas assim, em milho, onde você coloca Azospirillum é assim, muito visual. Muito mesmo. E também ele auxilia na maior tolerância a estresse hídrico, a estresse nutricional, porque ele vai estar totalmente em contato com a planta e pegando os nutrientes que estão no solo e ajudando a planta a ficar mais forte, como se fosse uma vitamina mesmo. Tá, mas quando e como a gente pode aplicar na cultura do milho, né? No tratamento de semente ou no suco de plantio. Geralmente o pessoal faz até TSI, né? E já vem, às vezes, muitas vezes, tratado com alguns bacilos, alguns biológicos que estão ali na semente de milho. Principalmente pensando quando tem milho e soja, geralmente tem algum bacilos firmes, alguma coisa ali. Azospirillum, por não ter endósporo, a gente geralmente aplica, faz o tratamento de semente ou suco de plantio. A dosagem depende muito do produto comercial, gira em torno de 100, 200 ml a dose, tá? E a gente pode fazer para 100 kg de semente, isso depende do peso da semente, mas o ideal é 100 ml por hectare. Então a gente faz o cálculo, a regrinha de 3 aí para entender quantos ml vai. Que algumas sementes, elas vão 40 quilos por hectare, na soja são 60 quilos, então é bom fazer essa regra de 3.
Os protocolos que eu mais gosto de utilizar são no máximo 4 aplicações no ciclo inteiro, tá? Então 2 aplicações via solo, no tratamento de semente ou suco de plantio, e 2 aplicações foliares ali entre V2 e V6, tá? A dosagem foliar vai depender muito do produto, né? Como eu comentei com vocês, porque um farm também pode mudar, né? Eu já vi casos de utilizar até 1 litro de azospirilo porque a concentração estava baixa. Por que a gente faz esse protocolo? A gente pensa na promoção de enraizamento nessa fase crítica, né, essas 4 aplicações, e pensar no período vegetativo, que vai coincidir ali também com a demanda nutricional da planta. Então, esse é o período mais importante porque define o potencial produtivo. E alguns estudos mostram que de 5 a 10% de produtividade aumenta com a introdução do azospirillum ali. E assim, pessoal, não precisa exagerar. É super barata a aplicação, mas mais de 4 aplicações não vai trazer um retorno adicional, vai aumentar um pouco mais seu custo e ainda pode estressar a planta, porque ela produz muita auxina, muita giberelina, então assim, 4 aplicações já tá perfeito. Falando de compatibilidade, azospirillum ele pode ser aplicado junto com alguns fertilizantes foliares, com alguns herbicidas pós-emergente, inseticidas, alguns fungicidas, mas muito cuidado sempre com o pH da cauda que fica em torno de 5,5 e 7, tá? Não deixa passar disso. Compatibilidade também é bom testar, ver a sua tabela de compatibilidade do seu fornecedor aí de biológico. Inclusive, eu deixei uma tabela de compatibilidade no nosso curso de manejo biológico na cultura da soja. Eu dei como bônus para vocês, com os principais produtos do mercado e que eu vi no campo, os que dão certo de aplicar e os outros que não dão certo. Então tá tudo lá. Isso não substitui a tabela do seu fornecedor de biológicos, mas te dá um norte. Caso vocês não saibam do que eu tô falando, eu vou deixar o link aqui pra vocês conferirem esse curso de manejo biológico na soja, que tá sensacional. O preço tá muito bom e eu entrego o conteúdo mastigado, que eu demorei mais de 10 anos pra aprender. Então aproveita que tem muita dica valiosa. E aí vocês podem estar se perguntando, Isabela, mas a minha cultura é milho, eu trabalho com milho. Gente, a cultura da soja é uma cultura que é parâmetro para as outras. Então, se você entende o manejo biológico na cultura da soja, você vai entender o manejo biológico em outras culturas, porque a gente pode aplicar todo tipo de biológico lá. Então, aproveita esse curso, porque tá assim, sensacional, o preço promocional, que a gente mais pra frente vai aumentar, então aproveita, não deixe de aproveitar. Vai ficar R$20 por mês, uma coisa assim, muito barata. Então, corre lá. Bom, vamos falar agora de controle de lagartas. Primeiro a gente vai falar sobre Spodoptera, que é a lagarta do cartucho. Ela é a praga mais importante do milho, porque ela ataca desde as plântulas até a fase vegetativa, muitas vezes até a reprodutiva, destruindo o cartucho e comprometendo muito a fotossíntese. O que a gente pode utilizar de biológico nesse caso? Bacillus thuringiensis, ele é muito utilizado no milho, tanto nos cultivos transgênicos, né? Muita gente conhece o BT pela transgenia. O milho BT, ele expressa a toxina CRI, quando a lagarta se alimenta desse milho. Quando a gente faz a aplicação do BT, a própria bactéria vai produzir esse cristal, essas toxinas CRI que estão dentro dos cristais, e vão agir dentro do corpo do inseto também. Tá? Mas qual que é a diferença entre os dois? O milho expressa essa toxina CRI e é como se fosse um inseticida dentro da comida. O BT é diferente, é a bactéria que vai se multiplicar no corpo do inseto e lá dentro, lá no intestino médio do inseto, ela vai liberar essas toxinas e vai romper, né, o intestino, as células intestinais, vai começar todo o seu ciclo de infecção. A gente faz geralmente uma aplicação foliar, então o ideal é monitorar desde a emergência do milho. O nível de controle é 20% para plantas com cartucho raspado e 10% com cartucho furado. Tem até um guia de avaliação, se vocês quiserem que eu deixe disponível para vocês, essa avaliação de severidade, tudo, eu deixo, tá? Só deixa aqui nos comentários para mim ou manda um direct no Instagram, no TikTok. A aplicação é ideal ser dirigida pro cartucho, que é onde ela fica, né? O meio da planta, num jato direcionado. Esse é o ideal, tá, pessoal? O volume de cauda vai depender do que você utiliza, mas é melhor um pouco maior o volume de cauda. Tem gente que usa, sei lá, 80 litros por hectare.
Se você puder usar mais, uns 100 litros por hectare, né? É bom. Sei que no Mato Grosso tem áreas que o pessoal usa até 40. Então, assim, vai depender da sua região, da sua situação, enfim. E a eficácia do produto é maior quando a gente tem lagartas pequenas. Eu sempre falo isso no podcast pra vocês, entre L1 e L2, né? Meio centímetro ali. Por quê? Lagartas pequenas são mais suscetíveis do que as grandes. E outra, elas ficam ali na folha, a grande já entra direto pro cartucho. Nós temos um outro aliado biológico, que é o baculovírus, o SFM-NPV, Spodoptera frugiperda multiple nucleopoliedrovírus. Os baculovírus, eles são específicos para Spodoptera e é uma ótima ferramenta se você quer só para Spodoptera. O vírus, ele vai infectar a lagarta e vai se multiplicar ali dentro dela também, no intestino médio, e matar em volta de 5, 7 dias. E a lagarta, ela se liquefaz e libera novos vírions que vão matar outras lagartas que estão ali no ambiente, né? Se por acaso ela se alimentar. Porque tudo isso, pessoal, não é por contato, é por ingestão. Toma bastante cuidado na aplicação no final da tarde. O ideal é no final da tarde, né? Porque durante o dia a gente tem o raio UV. Tem alguns produtos que já vêm com alguns protetores, mas assim, se você puder, faça antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Por quê? Tem mais umidade, a temperatura tá mais baixa e não tem tanto problema com raio UV quanto a gente tem meio-dia, por exemplo. O que a gente pode utilizar nesse caso? Se a pressão estiver alta de lagartas, utiliza BT ou baculovírus com um químico, diamida, espinosina, enfim, o químico que você tiver disponível aí na sua fazenda, tá bom? Gente, todo esse manejo, ele serve também para lagarta, falsa medideira, helicoverpa, crisodeixis, enfim, cada região pode mudar um pouco, mas o importante aqui é vocês entenderem quais biológicos e quais os momentos certos para aplicar. Tá bom? E mesmo em milho BT, as aplicações de biológico elas podem ser necessárias em alta pressão ou em áreas com suspeita de resistência também, tá? Porque hoje aqui no nosso cenário, né, Brasil, até mundial, o pessoal não faz área de refúgio, que é o ideal para as lagartas resistentes não ficarem no campo, né? Ficarem em uma mistura de resistente e suscetível. Mas é isso. Vamos lidar com o que a gente tem, né? Bom, controle de cigarrinha e percevejo. Cigarrinha do milho, a mais famosa, Dalbolus maides, ou maides, tem gente que fala maides. A gente utiliza Bovéria ou Isária, né? Cordíceps. A cigarrinha ela é vetor de enfesamentos, espiroplasma, fitoplasma, como eu falei pra vocês, as viroses. E essas doenças causam perdas severas, especialmente na safrinha. Por isso que a gente fala que cigarrinha é tolerância zero. Apareceu pelo menos uma por planta na média, já pode começar a aplicação de químico com biológico. A média, a gente faz avaliando 10 pontos por hectare e avalia em cada ponto 5 plantas. Tá? Então, deixando a dica de avaliação aí pra vocês. A Bovéria baciana e a Isária fumosorósea, elas controlam a cigarrinha por contato e infecção, né? E a aplicação deve ser feita no início da infestação, então tem que monitorar desde o V2 até o V4, tem gente que monitora, né, no V0 ali. A pulverização foliar com foco no inseto, então o bico cone é o mais indicado por formar gotículas menores do que o bico leque. O intervalo a gente faz de 7 a 10 dias, se a pressão continuar alta, pelo menos 3 aplicações pra gente fechar o ciclo da praga. O ciclo da cigarrinha, por exemplo, pra vocês terem uma noção, são de mais ou menos 20 dias, 25 dias, dependendo da temperatura e da umidade. Então, o ideal é fazer a aplicação de 7 em 7 dias, 3 aplicações, fechar esse ciclo. E fazer essa aplicação antes das 10 da manhã, depois das 4 da tarde, pra evitar o UV. Mas assim, se for um produto pó e for conídeo, eles conseguem resistir mais ao ambiente. Ah, Isabela, qual que é melhor, Isária ou Bovéria? Depende da região que você tá. Região sul, Isária é sensacional. Na verdade, assim, a Bovéria é mais resistente, né? Ela é mais rústica do que a Isária. Então ela consegue suportar lugares de calor mais intenso. Mas a Isária, sim, é sensacional. Agora vamos falar sobre eles. Alguns terrores de produtor, né? Os percevejos. Então a gente tem percevejo marrom, percevejo castanho, percevejo barriga verde. E eles atacam as plântulas, sugam seiva e injetam as toxinas que a gente chama de coração morto. E parece o perfilhamento ele ficar normal também, sabe? O que a gente usa nesse caso de biológico? Metarrhizium anisopli. A gente coloca ali na pulverização e ele vai ajudar a controlar os percevejos por infecção cuticular, ou seja, eu falei até isso na semana passada respondendo algumas dúvidas na caixinha do Instagram pra vocês. A ação do fungo é grudar na cutícula do inseto, germinar na parede dele e quando encontrar um espaço pra entrar,
geralmente nas aberturas ali, nos tarsos, libera o apressório, que é a boca do fungo, e vai conseguir infiltrar no sangue do inseto, que a gente chama de hemolinfa. Eu não tô focando tanto em mecanismo de ação nesses episódios da série especial, porque a gente tá priorizando falar de manejo. Mas tem um episódio inteiro sobre modo de ação dos bioinseticidas, eu falo exatamente de Bovéria, Metarrhizium e Isária. Então volta lá pra escutar, pra você ficar por dentro desses modos de ação. Ah, e se você ainda não segue a gente nas redes sociais, @bioagrotech.podcast, pra tirar suas dúvidas, ficar de olho nos conteúdos que a gente posta lá, que são conteúdos super legais, tem mapa mental. E eu também queria convidar vocês, eu até falei isso no episódio passado, se você escutou, você deve ter prestado atenção, que o Spotify está puxando a minha orelha, porque eu não tô falando pra vocês seguirem o episódio e darem as 5 estrelas. Se você não for dar 5 estrelas, não dê 5 estrelas. Brincadeira, gente. Mas assim, dá 5 estrelas pra esse podcast chegar em mais gente que precisa dessa informação. E também segue a gente no Spotify, no YouTube, nas nossas redes sociais, porque assim vocês ajudam a realmente difundir esse trabalho. E também auxiliar a gente no nosso trabalho, né? Pra gente conseguir manter essa frequência de novidades pra vocês, de manejo, e que é sensacional. Então, vai lá, curte, compartilha, segue, faz tudo isso que os blogueiros falam pra fazer. Então, o agro precisa disso. Então, ajudem a divulgar esse trabalho. Bom, voltando pra aplicação do Metarrhizium. A gente faz a aplicação TS suco se aparecer o percevejo no fim do ciclo da soja, principalmente percevejo castanho, porque provavelmente as ninfas podem estar ali no solo. A pulverização, ela é feita entre V2, V4, se detectar o percevejo na área via pano de batida, 2 percevejos por metro. Por isso, a gente pode pensar em uma aplicação até conjunta de Metarrhizium com Bovéria para percevejo e cigarrinha, se tiverem no ambiente para potencializar. E outra coisa, eu queria lembrar vocês de algo. Às vezes eu escuto no campo o pessoal falando assim para fazer aplicação preventiva. Gente, se o inseto não tá lá, pro conídeo realmente grudar na pele dele, por que a gente vai gastar dinheiro à toa? Faz sentido na cabeça de vocês? Pois é, na minha também não faz. Tem gente que anda fazendo esse tipo de indicação como se fosse doença, se fosse preventivo. Se for doença, aí já é outros 500, né? Aí realmente o esporo do fungo pode estar ali, da bactéria, e a gente não consegue ver a olho nu. E uma das ações do biofungicida é formar esse filme de proteção, né? Na raiz ou na folha, enfim. Mas você entende a diferença? Inclusive, falando em doenças foliares, vamos já entrar nas doenças mais famosas: cercosporiose, ferrugem e mancha branca. Tem outras diversas doenças, mas eu não vou ficar falando de todas aqui. Eu quero que vocês entendam basicamente como é o manejo do biológico, que ele vai servir para essas doenças também. Claro, gente, olhem na bula, né? Se o produto também foi registrado para certas doenças, como eu sempre falo no podcast para vocês, o produto é registrado por alvo e não por cultura. Então, onde tiver o alvo, a gente pode fazer a aplicação. O que essas doenças fazem com o milho, né? Elas reduzem a área fotossintética, porque cresce na folha, causa senescência precoce, né? O milho começa a se formar de uma forma muito rápida e tem perda de produtividade como consequência. O Bacillus é um controle preventivo. Então, Bacillus amyloliquefaciens, subtilis, velezenses, alguns Bacillus púmilos, eles atuam, né? Ajudam a controlar as doenças foliares através da produção de antibióticos e indução de resistência também. A aplicação é preventiva, ou seja, no vegetativo, entre V6 e V8, a primeira aplicação, antes da pressão da doença, antes de entrar a doença, ou nos primeiros sintomas. E uma segunda aplicação em até no máximo VT, que é o pendoamento. Por quê? Essa segunda aplicação vai reafirmar a camada de proteção foliar. Lembrando, manter o fungicida sistêmico, estrubirulina, triazol, carboxamida. E em muitos casos a gente substitui o multissítio, tá bom? No vegetativo. Essa estratégia ela vai ajudar a manter as doenças mais controladas, vai reduzir o número de aplicações químicas, diminuir a pressão de seleção para resistência que pode acontecer ali e também vai ajudar a promover os insetos benéficos, tipo bicho lixeiro, tesourinha. Com essa substituição, até o pessoal do grupo do WhatsApp falou sobre isso essa semana, da quantidade de insetos benéficos que aparecem com essas pequenas ações de substituição. Ah, você não sabia? A gente criou um grupo no WhatsApp, um grupo VIP pro Bioagrotech, com o intuito de criar uma comunidade, gente, que se ajuda, que interage sobre um assunto tão importante hoje em dia que são os biológicos. E nós já estamos com mais de 70 pessoas no grupo, tem gente do Brasil inteiro. Se você quer entrar no grupo, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, ou então comenta que eu te envio o link também. Participa que tá sensacional. Bom,
Uma atenção para safrinha. Na safrinha, a pressão de doenças geralmente é menor do que a safra. Mas nos anos chuvosos ou regiões favoráveis à doença, depende de altitude também, o controle preventivo de bacilos é bem interessante. Então, não deixe de utilizar. Vamos falar de uma parte que pouca gente fala, que é a proteção de raiz e a questão de nematóides também. Quero trazer isso para vocês. O tricoderma, ele pode ser utilizado em TS ou suco para proteger as plântulas contra tombamento, dumping off, enfim. Por Fusarium, Rhizoctonia, Pythium, que vem muito quando tem rotação de soja. Pode ser feita no TS ou no suco, esse tricoderma, porque além de ajudar nas doenças, ele é muito coringa. Ajuda na promoção de crescimento, ativa o sistema de defesa da planta. Como se fosse uma vacina mesmo, sabe? Contra patógenos. Os bacilos no solo, subtilis, também protegem as raízes, né? Mas a gente pensa muito em bacilos firmos, bacilos velezenses, que também ajudam a formar o filme de proteção contra os nematóides. O milho geralmente não sofre com nematóides, tá, gente? Mas na rotação milho e soja, alguns produtores aplicam os biológicos nematicidas no milho, pensando na soja seguinte. Entendeu? Purpuricília e hipocônia são sensacionais como ovicidas. Então faz análise de nematóide, observa quais nematóides você tem aí para fazer um melhor manejo. A estratégia inteligente é utilizar milho como redutora de nematóides, aplicando os biológicos e cultivando as variedades não hospedeiras, que é o mix que a gente tanto fala. Inclusive, eu também deixei um bônus para vocês no curso de manejo biológico da soja sobre um material extenso sobre os principais nematóides e também as rotações de cultura. Tem vários dados interessantes para vocês entenderem melhor como é feito o manejo de nematóide. Queria falar um bônus rapidinho para vocês, fica até como dica da semana, que o pessoal vem me perguntando sobre bacilos metilotrópicos. É uma bactéria encontrada na rizosfera, ela tem bastante potencial de promoção de crescimento de plantas, é aeróbica, é móvel também, e a vantagem dela é que por ser bacilos ela produz endósporos, que são estruturas de resistência, algo como, por exemplo, a Azospirillum não produz. Então, tá em teste em alguns campos, em algumas áreas o pessoal tá aplicando via parte aérea para ajudar na solubilização de fósforo também. Mas eu quero saber de você, me conta aqui se você tem experiência com essa bactéria. Muito obrigada para você que acompanhou toda essa série. Se perdeu algum episódio, volta lá, que tá tudo disponível. A gente tá no YouTube, Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify e Deezer. E se você tem dúvida, experiência, sugestão de tema, manda lá no nosso Instagram, no nosso TikTok. A gente já tá com quase 1.400 seguidores, então tô muito feliz. E vamos continuar trocando conhecimento, tá? Vejo vocês nos próximos episódios com muito mais produtos biológicos, biotecnologia traduzida para o campo. Um abraço e até a próxima!